E aí, família maluco de boleiros, salve, salve, tudo bem com vocês? Aqui é o Boleiro falando. Galera, esse é um vídeo de atualização do nosso time de tiro curto e quero dar algumas dicas rapidinho aqui para vocês, tá bom? Fiz alguns estudos, então fique nesse vídeo até o final para que vocês peguem umas dicas show de bola, tá bom? E fiz especialmente para vocês. Antes, galera, vou pedir para vocês aquele likezão maroto, com muita humildade, com muito respeito a vocês, vai fortalecer o canal. Estamos chegando aí à marca de quase 1000 inscritos, então quem puder se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho de notificação, gente, faz esse favorzinho, vai ser muito legal. Vem fazer parte dessa família de doido, de maluco boleiros, você vai gostar bastante. E aqui embaixo também tem o link do nosso grupo do WhatsApp, venha fazer parte dessa família, tá? Então vamos lá, galera, eu queria passar aqui rapidamente para vocês o seguinte, tá? Eu dei uma analisada aqui nos confrontos e quais seriam os times bons pra gente fazer uma apostas ousadas para tiro curto, tá? Então vamos lá, nos últimos 5 confrontos aí, jogando dentro de casa, quais foram os times que mais conquistou pontos, tá? Nós temos aí o Vasco, né, com 425 pontos, nós temos aí o Atlético Paranaense, o Ceará, tá? Eu não vou falar do Palmeiras porque não vai valer o jogo do Palmeiras, tá? Então, são 3 times muito bons. E o Inter também. Então, são 4 jogos bons de se apostar. Olha o confronto aqui entre Vasco e Curitiba. Como eu te falei, o Vasco, tá? O Vasco é o terceiro time com maior pontuação conquistada jogando dentro de casa. E o Curitiba é o time que mais cedeu pontos jogando fora de casa. Então, você quer fazer uma aposta bem ousada, tá? No time do Vasco, se você quiser ir com 7, 8 jogadores do Vasco, é uma boa, legal? Esse outro confronto aqui, ó, olha só, do Atlético Paranaense, que também vem conquistando muita pontuação jogando dentro de casa, o São Paulo também vem cedendo muita pontuação nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Então vale a pena também você fazer uma dobradinha, até um trio com alguns jogadores do Atlético Paranaense. Agora, um confronto que eu também gostei muito é o do Ceará e Bragantino. Já falei para vocês que esse jogo vai ser aberto, vai ser pegado. O Ceará foi o time que mais conquistou pontos, é o segundo time que, tirando o Palmeiras, né, não vai valer, é o time que mais conquistou pontos jogando dentro de casa. E o Bragantino cedeu muita pontuação, então também vale a pena fazer algumas apostas, principalmente pensando ali no meio, né, até no goleiro, vale a pena arriscar no Ceará, tá? E o Inter também, tá? O Inter veio conquistando muita pontuação, então se você quiser fazer quadruplicar, triplicar aí a defesa do Inter, vale a pena, porque o Fortaleza, né, vem cedendo muita pontuação, legal? Aí, vou dar outra análise aqui para vocês. Os times que mais cederam pontos jogando dentro de casa. Olha lá, o Vasco, mesmo conquistando muita pontuação, veio cedendo muita pontuação, tá? Então, por exemplo, seria mais tranquilo apostar na defesa e nos laterais do Inter, né? Por quê? Porque o Fortaleza não vem conquistando muita pontuação jogando fora de casa. E o Inter também não vem cedendo tanto. Por exemplo, o Vasco já cedeu bastante, né? Mas também o Curitiba, jogando fora de casa, além de ceder muita pontuação jogando fora de casa, ele não conquista muita pontuação. Então, o time do Vasco, do Inter, do Atlético Paranaense e do Ceará vale muito a pena. Agora o seguinte, um time fora da curva para se apostar para tiro curto seria o Flamengo, porque o Flamengo é o time que mais conquistou pontos jogando fora de casa. Mesmo o Goiás não cedendo, se torna-se um time bom também para fazer uma escalação boa, tá? Para tiro curto, o Flamengo. Em 5 jogos conquistou 401 pontos, tá? Vocês vão ver aqui em cima que o Grêmio é o time que mais conquistou pontos. Mas como não vai valer o jogo do Palmeiras e Grêmio, vale a aposta também no time do Flamengo, tá bom? Vou rapidamente então passar para o nosso campinho. Vamos lá?
Galera, voltamos aqui para o nosso campinho, tá? Esse é o nosso time atualizado de tiro curto, tá? Vou explicar por que eu fiz essa alteração toda aqui, vou explicar. Como nós vimos aí estatisticamente falando, tá? Eu coloquei 3 jogadores do Vasco e 2 do Inter. Por quê? Nós vimos aí que o Vasco e o Inter são dos times que mais conquistou pontuação jogando dentro de casa, principalmente o Inter mantendo muito o SG. O Inter vai pegar o Fortaleza. O Fortaleza é um time que cedeu muita pontuação e que não conquistou muita pontuação. Então o Inter pode sim sair com SG. E o Vasco nos últimos 5 jogos veio conquistando muita pontuação e não tomando muito gol. Então vale a pena fazer, tá? Pegar essa zaga todinha aqui, esses defensores, 5 jogadores e fazer aposta nesses 3 times aqui. Nesses 2 times, perdão, tá? Você pode até ousar colocar 4 jogadores do Inter e um goleiro do Vasco. Você pode colocar 4 jogadores de defesa do Vasco, colocar o goleiro do Inter. É muito válido. Lembrando também que é válido vocês colocar aqui, tá? Uma zaga ou laterais do Ceará, do Atlético Paranaense. Por quê? Vimos aí no modo estatístico, tá? Que jogando em casa, o Atlético Paranaense é um dos times que mais conquistou pontuação, tá? E o São Paulo cedeu muita pontuação, tá? E também o São Paulo não conquistou muita pontuação jogando fora de casa. Sem o Luciano, tá? Pode dar complicação para o time do São Paulo. Então vale uma aposta bem ousada também colocar 2 jogadores aí na defesa do Atlético Paranaense. Legal? E também, uma fora da curva que eu deixei para vocês, galera, é o time do Flamengo. Henrique, mas o Flamengo vem tomando gol. Mas lembrando, o Goiás jogando fora de casa não cedeu muita pontuação e o Flamengo é um dos times que mais conquistou pontuação jogando fora de casa. Então vale a pena fazer uma aposta, tá? Nossa meiuca, eu dobrei 2 jogadores do Ceará. Por quê? Vimos que o Ceará também é o segundo time que mais conquistou pontuação jogando fora de casa. E o Bragantino cedeu muita pontuação, principalmente para meio-campista. Então, tendo o Vina e o Fabinho, que jogou muito bem nos últimos jogos, vale a pena fazer essa dobra, tá? E coloquei o Raul, porque o Raul é um cara mais de regularidade. Ele vai me trazer 3, 4 pontos. Eu preciso ter um jogador que me traga e mantenha uma regularidade, tá bom? Mas na meiuca você pode apostar no Atlético Paranaense, no Inter, no Vasco, tá bom? E uma aposta muito ousada no Santos, fechou? Aí formamos o nosso ataque como Yuri Alberto do Inter, o Marinho e o Carlos Eduardo. Por que o Carlos Eduardo, Henrique? Porque é o seguinte, como vimos aí, o Atlético Paranaense jogou nos últimos 5 jogos, conquistou muita pontuação. E o São Paulo cedeu muita pontuação e levou muito gol de atacante. O Carlos Eduardo é um cara que tem 8 assistências, já tem gol e tem desarme. Então, contra o São Paulo, uma defesa que está frágil, né? O Volpi vem tomando alguns gols. Então, é sim uma aposta muito ousada e muito válida. Marinho não estava na nossa lista de estatística, mas o Marinho é muito mito, é um jogador que tem uma média altíssima, negativou uma vez somente, e a probabilidade desse jogo, jogando em casa, é muito grande dele dar uma assistência e um gol. E o Marinho, mesmo sem gol de assistência, é um cara que pode trazer 5, 6 pontos. E o Yuri Alberto, eu fiz essa aposta porque o Fortaleza toma gol, cede muita pontuação para atacante, e sem o Galhardo, o Yuri Alberto tem grande possibilidade de fazer gol. Lembrando que nos últimos jogos que ele jogou aí, ele fez gol, tá? Então, nosso time de tiro curto foi atualizado, ficou dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado, dei algumas dicas, falei estatisticamente, mostrei alguns resultados para vocês consigam montar um bom time de tiro curto. Fechou? Galera, muito obrigado por ter ficado conosco até esse exato momento do nosso vídeo de tiro curto atualizado. Lembrando que amanhã temos live 9h30 da noite. Conto com vocês, deixa aquele likezão, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço do Boleiro, uma boa noite, um beijo e fui!